a gente pode perceber algumas atitudes que o rei Roboão tomou que não foi bom para o seu reinado. E uma delas é que ele não diminuiu o tributo que o povo tanto queria. A gente pode perceber que o povo protestou contra essa carga tributária muito grande, que foi uma herança que o seu pai Salomão deixou. Mas a gente percebe que o povo, eles não protestaram contra a idolatria. Eles não protestaram contra o paganismo. Eles protestaram contra o imposto. Muitas das vezes, quando os líderes, pastores, recebem algumas queixas, algumas críticas, o povo tem razão. Em outras, não, o povo não tem razão. Então, o líder, ele deve sempre liderar com a graça de Deus. E o povo sempre deve ser submisso a Deus e à autoridade que Deus instituiu aqui na terra. Então, que isso fique bem claro, que nós guardamos isso no nosso coração. Algo que eu acho interessante é que o rei Roboão, ele foi se aconselhar com os sábios, os anciões do templo. E os anciões falou para ele: olha, faz o que o povo está pedindo, diminui a carga tributária. Porém, o rei Roboão, ele chegou diante dos jovens que cresceu com ele no templo e disse, e os jovens falou para ele o quê? Olha, diz que o seu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos dos seus pais. E se o seu pai castigou eles com açoite, você vai castigar eles como escorpião. Então, Roboão, ele tomou o conselho de quem? Dos jovens que cresceu com ele. Algo que foi muito ruim, porque ele deveria escutar a voz da sabedoria. Ele deveria escutar a voz daqueles homens sábios de Israel, algo que ele não fez. Hoje, muitos jovens, eles se dão mal na vida por não escutar a voz da experiência, por não escutar a voz dos mais sábios. Infelizmente, é o que acontece hoje. Muito se acontece isso por não ouvir a voz da experiência. Algo que a gente percebe também dentro dessa lição, que eu acho muito importante a gente destacar, é que já tinha sido profetizado a divisão daquele reino. E como foi profetizado isso? O profeta Aías, ele chega diante de Jeroboão e rasga suas vestes e dá 10 pedaços para ele, mostrando que o reino iria ser dividido, iria ser rasgado pelo poder de Deus. Algo que eu acho interessante a gente destacar é que tudo foi por ordenança divina, essa divisão. Algo que me chama a atenção é que poderia surgir uma pergunta: poderia algo acontecer para evitar essa divisão? Sim. Segundo as Crônicas 7,14, se o povo tivesse uma restauração espiritual e clamasse a Deus, não haveria divisão. Porque as Escrituras diz: se esse povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o ser humano, ele peca porque ele quer, ele erra porque ele quer. Infelizmente, tristemente, aconteceu essa divisão no reino de Israel. Então, a tribo de Judá, ela continuou fiel a Roboão. E as 10 tribos do norte instituíram Jeroboão como o seu rei. Jeroboão era uma pessoa tão idólatra que colocou
2 bezerros de ouro e falou para o povo: olha, eles te libertaram do Egito, adorem a eles. Então, Jeroboão foi uma pessoa não dócil, idólatra, foi uma pessoa maligna, foi uma pessoa que ele então se desviou dos preceitos divinos, algo que talvez nunca ele tenha andado. Então ele era uma pessoa ímpia. Infelizmente, foi o que aconteceu com o reino de Israel. Essa divisão que houve nesse reino. E algo que eu acho interessante é que Roboão, o filho de Salomão, só tomou conta desse grande prejuízo quando ele mandou cobrar imposto. E então o povo apedrejou o cobrador de imposto. Então que essa lição fique bem clara, fique bem claro para que o povo de Deus não caia nesse mesmo erro, nesse mesmo engano. Quantas igrejas hoje estão divididas porque líderes não querem se submeter a outros líderes? É claro que existe aquela divisão que quando um líder ele já não compactua com as mesmas ideias do outro, então um vai para um lado e o outro vai para o outro, mas eles continuam lutando em prol do reino de Deus. A gente vê Paulo e Barnabé, ambos eram homens de Deus, mas eles acabam um indo para um lado e outro indo para o outro lado. Porque mesmo se são homens de Deus, eles não estão isentos de um ter um pensamento e outro ter outro tipo de pensamento. Mas o que não pode faltar na igreja é todos lutar por uma bandeira. E essa bandeira se chama Reino de Deus. Não se pode haver divisão. Todos estamos abraçados na mesma cruz. Todos estamos na mesma fé, no mesmo Espírito. Todos aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador. Então não importa a igreja, se essa igreja está atrás da cruz, se essa igreja está nas doutrinas bíblicas, então, de fato, toda igreja instituída por Deus aqui na terra deve se unir para pregar o Evangelho. Mas as igrejas falsas, os falsos evangélicos, hoje devem ser sim combatidos para que possam ser regenerados e então possam alcançar a tão grande salvação que as Escrituras e o escritor dos Hebreus nos fala. Desde já, Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.